Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero em Deus que sim. Hoje eu trago uma palavra para vocês que está no livro de Lucas 15, 11, 32, que fala muito a respeito de decisões. Alguém tomou uma decisão de uma certa forma e essa decisão, ela não foi muito satisfatória ou ela não foi satisfatória. Há momentos na nossa vida que nós precisamos esperar o tempo, o momento e a hora de Deus nos impulsionar para que a gente tome uma decisão. Às vezes tem decisões que nos custam muito caro, às vezes tem decisões que nos fazem sofrer e às vezes tem decisões que é por propósito de Deus, tá? Então nós vamos falar aqui de uma decisão, falar um pouco sobre, que está ali em Lucas 15, do 11 ao 32, que fala sobre o filho, a parábola do filho pródigo. Vamos dar uma analisada, que tem aqui um grande perigo de tomarmos decisões baseada no nosso eu, né? E nós vamos ver 4 lições fundamentais sobre tomar decisões baseada nessa história. Vamos lá? Eu vou estar lendo para vocês. O filho pródigo, que foi o filho mais novo, né? Ele tomou a decisão baseada no imediatismo, sabe? A pedir uma herança antecipada, ele fez o que? Ele priorizou o prazer momentâneo em detrimento do relacionamento e da segurança ao longo prazo. Simplesmente, ele disse o seguinte: eu estou jovem, eu vou viver minha vida, né? Vocês podem ler em casa, em Lucas 15, do 11 ao 32, porque o tempo aqui é muito rápido, então passa muito rápido. Então eu quero chamar a atenção de vocês acerca de decisões. Tem decisões e decisões. E aqui o que é que acontece? Ele pediu a herança ao seu pai, porque ele achou que ele já estava em um ponto, em um ápice da vida dele, de que ele ia viver sem pensar no amanhã. Então, muitas vezes, nós temos que vigiar, tomar muito cuidado nas decisões que nós venhamos tomar precipitadamente. E aqui, ele se precipitou. E o que é que acontece? E o que podemos tirar de lições dessa precipitação? Que tomadas de decisões sobre o efeito da impaciência ou do egoísmo geralmente nos leva a terras distantes, onde perdemos nossa identidade e recursos. Olha aí. Então a gente tem que entender que tem decisões que vai fazer a gente sofrer, vai fazer a gente peregrinar, né? Vai fazer a gente ficar de mãos e pés atados. Nunca tome uma decisão por impulso. Nunca tome uma decisão achando que você já está o suficiente preparado. Ore a Deus primeiro. Busque a Deus primeiro. Pergunte para Deus: é o tempo? Será que já é o momento? E dê o primeiro passo. Mas se Deus disser para você, pare, porque Ele fala, gente, Ele fala conosco de várias maneiras, de várias formas. Se você vê que aquilo não está encaixando, que é como uma engrenagem, não está encaixando, não avance. Você pode sofrer, você pode passar situações desastrosas. A lição de vida sobre decisões tomadas sobre o efeito de uma impaciência ou de um egoísmo geralmente nos leva a terras distantes, conforme está escrito. Nos leva a gente sair do nosso habitat de segurança. E qual é a segurança que a gente podemos entender aqui? É em Deus. A minha segurança, a tua segurança está em Deus. Não está no teu trabalho, não está na tua família,
não está no teu parente, ou seja, família mesmo, não está no teu esposo, não está nos teus filhos, não está nos teus vizinhos, não está em nada, não está na quantidade de dinheiro que você tenha, dos recursos que você tenha, não está nisso, está em Deus. E o filho pródigo aqui, ele achou que ele já estava o ápice de uma pessoa que ele poderia gerir a vida dele só e estava tudo bem. E o pai dele estava ficando velho e ele queria mais era curtir a vida. E hoje em dia é o que tá tendo muito neste mundo. É as pessoas se precipitando, colocando, né, como diz um ditado popular, botando os pés diante das mãos, se atropelando todo ou toda e passando lutas, né? E nós podemos aqui tirar e ter uma reflexão, que sua decisão atual, é baseada em uma necessidade real ou em um desejo de fuga? Essa é uma pergunta. Sua decisão, isso é uma reflexão atual, baseada em uma necessidade real ou em um desejo de fuga? Você tem que ver. Você está se baseando em algo real ou é para fugir de alguma coisa? Então, nunca se precipite, nunca tome decisões precipitadas, para que você não sofra os danos. Às vezes, a melhor decisão não é seguir em frente, não. Mas admitir que o caminho escolhido foi errado. E aí, é aí que nós temos que entender. Não, peraí, não está certo. Isso não vai dar certo. Eu prefiro não fazer, eu prefiro não decidir assim. Eu prefiro não me antever, eu prefiro esperar. É bem melhor. Decisão sem ação é apenas intenção, tá? Você tem que decidir. O ponto de virada não foi apenas ele pensar, vou voltar. Se você ler o texto e o contexto da história do filho pródigo, você vai entender. Eu estou te dando aqui só uma pincelada no que significa uma decisão, baseada, né, na palavra de Deus aqui em Lucas, falando sobre o filho pródigo, a decisão que ele tomou diante do seu pai, certo? Então foi apenas, o ponto de virada não foi apenas ele pensar em vou voltar, né? Mas levantando-se foi para seu pai. Ele foi ter com o seu pai. Ele viu que ele errou. Reconhecimento. Ele teve um reconhecimento que ele errou, tá? E que ele tivesse como estivesse, ele ia ter com aquele que poderia abraçá-lo da forma que ele estava. Porque um pai é pai, gente. Qual é o filho que chega pedindo os braços do seu pai que ele não aconchegue o seu filho? Então, Deus é assim com a gente. Muitas vezes a gente erra, a gente bate a cabeça, a gente se precipita, toma decisões erradas, se dá mal, mas o bom é que a gente retorna para os braços dele, ele nos cuida, ele nos perdoa, ele nos aconchega em seu colo, né? E manda que a gente prossiga, mas vigilante, com sabedoria, para que a gente não venha a tropeçar de novo. Então, hoje, o filho que o Senhor hoje quer falar, muitas vezes não é o filho pródigo aqui que eu estou relatando para vocês. Às vezes o filho pródigo é você que está aí, é eu. Porque eu sempre coloco eu, nós. Somos seres humanos, gente. Somos suscetíveis a erros, a falha, a queda. Não adianta. Às vezes a gente pensa que sabe tudo, a gente pensa que conhece tudo, a gente pensa que já está pronto para tudo, mas a gente muitas vezes ainda não está pronto para nada. Nós estamos aprendendo. Eu sempre digo que nós somos como se fosse uma construção, aonde tem os blocos, temos que, né, o pedreiro, né, ele para fazer a casa, ele faz primeiro o alicerce,
né? Depois que ele faz o alicerce, é para preparar a casa para ela ficar firme no lugar. E depois vai botando bloco por bloco, bloco por bloco. E ainda nivelando para ver se está certinho, para ver se a parede não tem um desvio, um relevo. Assim, gente, é Deus na nossa vida. Nós estamos em construção, gente. Nós estamos sendo assim, construído, arrumado, adornado, alicerçado. O nosso alicerce é Cristo. Nós temos que estar enraigado, alicerçado nele, para que a construção, a nossa vida, seja construída firme, reforçada, aonde nada possa nos atingir a ponto de irmos ao chão. Aqui, a decisão dele foi precária. A decisão do filho pródigo foi uma decisão má, uma decisão impensada. E muitas vezes pensamos as coisas e fazemos a loucura da mente. Ela simplesmente, você pensa e já age, né? Você vai, pensa na mente, olha, eu vou agir assim, eu vou fazer tal coisa e vai dar certo. E às vezes não. A mente está te sabotando, a mente está te enganando. Viu? Muitas vezes também, quando a gente quer fazer um propósito, seja do que for, eu vou fazer um propósito de tal coisa para poder eu adquirir. Eu vou fazer um propósito de jejum, acaba não jejuando, se sabota. Eu vou fazer um propósito de fazer, um exemplo que eu estou dando para vocês, caminhada, porque eu preciso cuidar da saúde, você acaba que não faz, sabe? Então você se precipita dentro dos seus pensamentos. Aí você se propõe a fazer tal coisa. Então, são coisas que nós vamos acumulando e isso vira lixo. Porque muitas vezes o que a gente fala, muitas vezes a gente acaba que não faz. Só fica a falar, só fica na fala, mas não faz, não realiza. Você se sabota. E depois você sofre os danos. Ele se decidiu da forma que ele imaginou, porque ele achava, meu pai tem dinheiro, eu tenho herança, meu irmão também tem, mas eu não vou ficar com meu pai. Aqui não tem nada para eu fazer, eu vou para a cidade, eu vou isso, eu vou fazer aquilo, e tá tudo certo. E ele se deu muito mal, porque as pessoas só aceitam você, muitas vezes, quando você tem. Mas quando você não tem mais nada, as pessoas vos rejeitam. O ser humano é assim. Isso de uma certa forma, é normal de um ser humano, gente. Viu? Agora, o que é que Deus quer fazer conosco? Nós somos a construção de Deus. Ele está construindo um prédio lindo, algo fortificado por Ele, revestido por Ele, adornado por Ele. Você é o templo e Deus está cuidando deste templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, que hoje você reflita. Eu não li a palavra toda, porque o tempo vai muito rápido e o vídeo fica muito longo. O que eu quero que você entenda é, deixa Deus decidir por você. Porque muitas vezes você já tomou muitas decisões, muitas tomadas de decisões. E nenhuma prevaleceu, todas foram erradas. Decidiu uma coisa, aconteceu que não deu. Decidiu fazer algo, aconteceu que deixou de fazer. Olha, agora deixa Deus decidir e faz como Ele te orientar. Em nome de Jesus, faça isso. A palavra de hoje é para você uma palavra rema, uma palavra de que você busque ter um objetivo na sua vida. Decisão. Decida o melhor para sua família, decida o melhor para você, decida vencer, decida viver uma vida diferente, decida não se sabotar, decida crescer, decida buscar a Deus, decida ter fé em Deus e decida descansar nele. Esta é a palavra de hoje para você que está aí nos assistindo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te abençoe você tomar decisões certas, mas na direção do Senhor.
Não esqueça, leia a palavra do Senhor em Lucas 15, que você vai ver como foi todo o desenrolar. Lucas 15, do 11 ao 32. E você vai ver a palavra tremenda que o Senhor aqui nos trouxe. Tem muitas coisas dentro desse contexto que eu estou trazendo para vocês, palavra riquíssima, mas o tempo não nos compete a gente desmiuçar para que você possa, né, entender com mais clareza, mas que o Espírito de Deus possa esclarecer melhor no teu coração. Fica com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.